Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu estou mais uma vez, é claro, aqui para falar de Vasco. Acabou agora no Horto, vitória do Vasco por 2-1 sobre o Atlético Mineiro, terceira vitória do Vasco nesse Campeonato Brasileiro como visitante. O Vasco não venceu nenhum jogo em 2018 pelo Brasileirão como visitante. A última vitória tinha sido aquele gol do Paulão contra o Cruzeiro no Mineirão, aquele 1-0. Então o Vasco ficou muito tempo sem vencer fora de casa e agora consegue a terceira vitória fora de casa nesse Brasileiro, a terceira sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. E um outro detalhe, o Vasco começou o retorno, nos 7 primeiros jogos o Vasco tinha apenas 3 pontos, 3 empates. Primeira vitória do Vasco veio só na 8ª rodada. O Vasco agora no retorno em 3 jogos já tem 4 pontos e uma vitória. Com 4 jogos ali antes do Luxemburgo chegar e assumir o Vasco na 5ª rodada, foram 4 jogos com 3 derrotas e um empate. O Vasco agora já começa o retorno muito superior e foi isso inclusive que puxou o Vasco para a parte de baixo da tabela. Aquele início ali ainda estava o Vasco sob comando do Marcos Valadares, mas com um elenco, com um time montado ali pelo Alberto Valentim, que não deu liga no início da temporada, já não tinha dado liga no fim de 2018, acabou sendo mantido. Então depois dessa reformulação do Luxemburgo, já fiz outros vídeos aqui falando sobre isso, já fiz matéria lá no blog, o Vasco subiu muito de produção, e não que o Vasco faça grandes atuações, que tem um grande time, mas consegue resultados. Mas vamos falar desse jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco entrou em campo com algumas mudanças, e não só em relação à escalação, em relação a nome, né? O Vasco, o Luxemburgo optou por colocar o Andrei na vaga do Marcos Júnior e colocar o Marrone no lugar do Rossi, só que mudou um pouco o esquema. Jogou num 4-4-2 ali durante o primeiro tempo, com o Raul fazendo o lado direito como se fosse o Rossi, só que não compondo tanto a linha ofensiva, compondo mais o meio campo. Então jogou com o Thales Magno pela esquerda, o Raul pela direita, o Andrei e o Richard mais por dentro como volante, ficando um pouco mais fixo, e o Marrone com liberdade para flutuar por trás do Ribamar. Não era bem o camisa 10, tanto que na hora da marcação ele fazia a marcação alta junto com o Ribamar. Era um clássico segundo atacante mesmo, que joga atrás do centroavante, caindo pelos dois lados ali da ponta, jogando mais por trás, um pouco mais centralizado, um pouco mais por dentro e podendo pisar na área. Não funcionou esse esquema. O Vasco até teve algumas oportunidades em saída errada de bola ali do Atlético, que o Ribamar pegou, o rebote, teve a oportunidade de finalizar, depois o Marrone chegou finalizando também, mas foram chances criadas mais ao acaso do que de bola trabalhada. O Vasco até acho perigoso, o Vasco fez isso também contra o Corinthians, tentando jogar um pouco mais próximo, pressionando um pouco mais a saída de bola adversária. Isso funciona talvez jogando em São Januário, jogando contra o adversário um pouco menos qualificado. Mas quando essa bola consegue sair dali de trás, pega um vazio muito grande, porque a defesa do Vasco não é uma zaga rápida. Então não tem como essa linha subir muito se não tem dificuldade para recompor. Então fica um espaço muito grande entre os zagueiros e os atacantes. O Vasco deixou um pouco de espaço ali para o Atlético, que não soube aproveitar. O Atlético também não faz uma boa temporada, não faz um bom Brasileirão. Caiu precocemente na Libertadores, caiu na Sul-Americana também, não vem num bom ano. O Atlético também com muita dificuldade para criar sem o Xará, o Otero tentando assustar um pouco com finalização de fora da área, mas muito mais na bola parada do que em jogada trabalhada, ou então com cruzamentos para o de Santo, que ficou brigando ali entre os zagueiros, mas nada que assustasse muito o Fernando Miguel, a não ser um chute no travessão ali numa cobrança de falta, que é característica do Otero, que sempre leva perigo, e que até achei o Fernando Miguel um pouco mais adiantado. Mas o Vasco mudou um pouco a característica nesse primeiro tempo, inclusive tendo mais posse que o Atlético. O Vasco não é um time de posse de bola. O Vasco normalmente é um time mais reativo, que joga marcando atrás, jogando no seu campo de defesa, marcando atrás da linha de meio de campo e tentando sair em contra-ataque. Não acho que isso tenha funcionado bem no primeiro tempo, e o Luxemburgo mudou para o segundo, quando ele colocou o Marcos Júnior na vaga do Andrei e pegou o Marrone e fixou ele na direita. O Marrone, no início da temporada, jogava sempre pelo lado esquerdo, o Marrone que é canhoto, mas essa vaga acabou sendo ocupada pelo Thales. O Marrone, pelo lado direito, consegue ter a velocidade ainda, que ele não consegue utilizar quando ele está mais avançado, ou jogando um pouco mais de costas, como foi no primeiro tempo,
mas ele tem a dificuldade da finalização. Até com 1 minuto de jogo ele conseguiu a finalização boa da entrada da área, mas não é uma característica que ele tem forte. Então o Vasco consegue criar, mas peca muito na hora dessa finalização, tanto com o Marrone, tanto quanto o Ribamar. São dois atacantes de poucos gols na carreira, não são grandes artilheiros. Então o Vasco chegava ali com certo perigo, mas tinha dificuldade para criar. Mas o Vasco melhorou no segundo tempo quando adotou essa postura. O Marcos Júnior entrando pela esquerda, o Raul voltando, continuou na direita, mas não tão aberto pela ponta, que passou a ser a função do Marrone. Raul um pouco mais recuado, fazendo essa transição ali de trás, como já vinha sendo o Vasco nesse 4-3-3 tradicional e sem a bola, marcando num 4-1-4-1. O Vasco melhorou a partir disso, acabou sofrendo o gol em mais uma jogada aérea. O Vasco tem pecado muito, depois vou até fazer um levantamento aqui de quantos gols o Vasco tem sofrido em bola parada, ou com origem em bola parada, um rebote, algo desse tipo. O Vasco tem sofrido bastante nos últimos jogos, inclusive foi o Marcos Júnior que acabou perdendo no jogo aéreo para o Igor Rabelo, se eu não me engano, e depois o Pikachu falha na marcação do Otero, cabeceia ali livre dentro da pequena área, deu um espaço, o Raul demorou um pouco para sair, mas o Vasco vinha bem na partida, e já bate logo na cabeça do torcedor, aquela ideia de, Vasco começa bem e toma um gol. Aconteceu isso com o Corinthians, e com o Corinthians também o Vasco tentando fazer essa marcação alta, acabou dando espaço exatamente na entrada da área, que é um clássico do Vasco deixar esse espaço na entrada da área. Quanto ao Atlético, o gol saiu de outra maneira e o Vasco já vinha jogando de outra maneira, tinha voltado para aquele 4-3-3 tradicional. E logo depois saiu o gol exatamente com o Marrone trocando de lado, que é uma das valências dele, uma das qualidades do Marrone, tanto dele quanto do Thales Magno, e até o Ribamar hoje com o Luxemburgo, é essa troca de posição que os três podem fazer, que é o que peca muito para o Thiago Reis não jogar. Muita gente pedindo o Thiago Reis lá no Twitter, comentando sobre isso. O grande problema do Thiago Reis, isso eu olhando pela cabeça do Luxemburgo, é que ele não consegue, por exemplo, fazer uma troca de posição para atuar pelo lado. Claro, ele pode fazer, mas ele não vai ter a velocidade que aquele setor precisa, e não vai conseguir fazer não vai conseguir voltar a marcação em cima do lateral. Então não é um jogador que te dá muitas opções de troca ali na frente sem ter que fazer uma mudança no time. Então uma mudança só tática, só de posicionamento de jogador, sem ter que fazer uma alteração, gastar uma substituição. Então por isso ele optou até pelo Rossi, a entrada do Rossi, e não do Thiago Reis na saída do Ribamar. O Marrone passou a ser um centroavante e o Vasco conseguiu ali um pênalti já logo em seguida ali do gol, com o Marrone entrando pela área, que é uma das virtudes que ele tem, apesar da dificuldade de finalizar. Um jogador que briga o tempo todo. Até vi muita gente falando que o Marrone é preguiçoso. O Marrone no Carioca, posso até confirmar os números depois aqui do Brasileiro, mas no Carioca ele era o atacante que mais roubava a bola. O Marrone sempre foi um cara que se entregou muito defensivamente, um cara que nunca desistiu de bola, claro. Chega num certo ponto onde o jogador cansa. No fim da partida ele já não aguentava mais ficar em campo. E dava para ouvir os gritos do Luxemburgo ali, pedindo para ele manter a marcação, tentar pressionar os zagueiros que estavam subindo um pouco mais. O Atlético tentando fazer o 2-1, precisando dessa vitória para se aproximar do pelotão de frente. E o Vasco conseguiu num contra-ataque ali no fim, exatamente com Rossi e Marcos Júnior, dois jogadores colocados pelo Luxemburgo na segunda etapa. Um cruzamento lindo do Rossi. Vi muita gente criticando o Rossi também nos últimos jogos. Acho que talvez tenha sido prematura a volta dele após a lesão, após a operação ali dele, que ele tirou o apêndice. Você tem um prazo de recuperação, ele voltou em 2 semanas, ele já estava treinando. Talvez tenha sido um pouco prematuro. E o Rossi realmente não voltou bem, não vinha fazendo bons jogos, mas é um jogador que tem qualidade. Já tinha feito vídeo sobre ele aqui também. Era o maior driblador do time, era o jogador com mais finalizações, ele liderava diversas estatísticas, era o atacante com mais desarmes. Falei aqui do Marrone, que foi o líder de desarmes entre os atacantes no Carioca. O Rossi vinha fazendo essa função no Brasileiro, era um jogador que ajudava muito, né, nesse combate que é necessário para esse time do Vasco, fazer essa transição em velocidade, roubar e sair em velocidade, não deixar essa recuperação de posse só para os volantes e para os laterais. Então ele consegue roubar um pouco mais próximo do gol adversário, e o Rossi vinha sendo fundamental e fez um cruzamento lindo para o Marcos Júnior, que não vinha bem no jogo, matou no peito, fez o gol aos 48 do segundo tempo. Lembrando, o Vasco em 2017 conseguiu uma vitória importante também no outro, aqueles 2 golaços do Paulinho contra o Atlético Mineiro, uma partida que o Guilherme Costa jogou muito bem também, até quando o Gabriel Peck entrou em campo,
imaginei que pudesse acontecer algo parecido, já pensando na crônica que eu vou escrever depois lá para o blog, que vai ter, mais tarde eu coloco aqui na descrição do vídeo. Eu ia falar exatamente, estava esperando algum grande momento ali do Gabriel Peck para usar essa referência dos meninos da base, mas acabou saindo com um gol do Rossi de pênalti, e depois o cruzamento do Rossi para o Marco Júnior fazia a virada, quando o Vasco já estava até satisfeito. Só um outro detalhe aqui, falei do Raul jogando mais por dentro, foi o Raul que deu o passe de calcanhar para o Marrone finalizar com 1 minuto ali do segundo tempo, que eu falei que foi uma boa chegada do Vasco, e foi também do Raul o toque de calcanhar também para o Rossi cruzar para o Marco Júnior. E outro detalhe do gol, o roubo de bola do Leandro Castan, lá na defesa, uma bola perdida, se não me engano, pelo Richard, ele consegue fazer a recuperação, o Vasco sai em velocidade e pega o Atlético ali numa situação quase de mano a mano. O Vasco tinha 3 jogadores na jogada, 3, 4 jogadores contra 3, 4 do Atlético, e o Vasco faz um 2-1 importantíssimo para se afastar ainda mais. Lembrando que o Vasco entrou, o jogo do Vasco é um jogo atrasado da rodada, ou seja, da 21ª rodada. O Vasco estava com um jogo a menos, o Vasco estava ali com 5 pontos de diferença para o Z4, abre agora 8 pontos do Z4, se afasta bastante do Z4, igualando em número de jogos com as outras equipes, com uma distância muito grande, e volta a estar dentro também da zona de classificação da Sul-Americana, que eu acho é onde o Vasco vai brigar, como eu falei aqui, já fiz vídeo sobre isso. É o desempenho que o Vasco tem tido com o Luxemburgo, é esse, de ficar ali em décimo, 11º, 9º, a diferença ali é muito pequena, é uma vitória na última rodada que você muda de posição. Então eu acho que o Vasco vai brigar ali sim, nesse top 10, é o desempenho que o Vasco tem tido com o Luxemburgo, e mostrou hoje mais uma vez contra o Atlético. Não foi uma exibição de gala do Vasco, não foi uma partidaça do Vasco, a gente sabe que o time tem limitações técnicas, mas é o Vasco, mais uma vez, que entrega exatamente o que pode, que é uma luta até o final do jogo. Foi assim contra o Atlético Paranaense, foi assim contra o Corinthians, apesar dos erros do VAR, poderia ter empatado contra o Corinthians ou até virado, dependendo do resultado, do auxílio da arbitragem ali, que não verificou, por exemplo, a mão na finalização do Rossi. Teve o lance ainda duvidoso do Erley, não me convenceu nenhuma imagem daquela. Então algumas jogadas do Cleiton eu realmente acho que não foi, acho que foi o exagero dele, talvez uma desculpa por ter perdido o lance, mas como não teve nenhuma outra imagem, pela imagem que tem, não achei que foi pênalti. Mas enfim, o Vasco vem fazendo jogos difíceis, dando dificuldade para os adversários, mesmo fora de casa. Eu acho que esse é o grande mérito desse Vasco do Luxemburgo. Aprendeu a ganhar pontos fora. Tanto quando o Vasco não vence seus jogos ou não empata, a torcida fica mais com a sensação de que poderia ter pontuado do que o Vasco foi atropelado fora de casa, como foi, por exemplo, no 3-0 do Santos. Foi 3-0 do Santos no início do campeonato, ainda com o Valadares, 4-1 do Atlético Paranaense, e foi assim também durante 2018 inteiro, o Vasco apanhando muito fora de casa e sofrendo ainda para ganhar dentro. O Vasco hoje consegue pontuar fora de casa, consegue pontuar dentro de casa. Claro, vai ter suas oscilações, vai acabar perdendo jogos ou perdendo pontos dentro de São Januário que não se imaginava, assim como vai ganhar pontos fora de casa que talvez não se imaginasse, como é o caso dessa partida contra o Atlético Mineiro. Pela circunstância do Atlético, era possível, mas se a gente for olhar no modo geral, seria muito mais fácil o Vasco conquistar uma vitória contra equipes da parte de baixo do que equipes que estão à sua frente. E o Vasco conseguiu contra o Atlético numa boa partida, num jogo onde o Luxemburgo foi muito feliz nas alterações, apesar de eu achar que a entrada do Gabriel Peck na vaga do Thales Magno deixou o Atlético um pouco mais forte, com um pouco mais de liberdade para atuar pelo lado direito, incomodou um pouco ali a defesa do Vasco pelo lado direito por não ter mais a preocupação do Thales, mas saiu por cansaço. Então eu até acho que poderia ter deslocado o Thales para centroavante e puxado o Marrone ali pelo lado, ou botar o Gabriel Peck no lugar do Marrone, mas enfim, deu certo, o Vasco venceu por 2-1 e o Vasco segue na briga por uma vaga na Sul-Americana. Bom, galera, minha análise é essa, saudações e até a próxima.